Depois de uma manhã de tanta alegria, uma manhã em que celebramos o batismo, em que celebramos a ceia, em que vidas se renderam ao Senhor, e logo depois podemos juntos partilhar do pão e do suco de uva, anunciando que o Senhor veio, morreu, ressuscitou e voltará. Nesta compreensão, eu peço que abram suas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17 ao 21, o texto que nós lemos ao longo deste culto. Este capítulo ele pode ser compreendido em 3 sessões. Primeiro, o verso em que Nicodemos é apresentado. Logo depois inicia-se um diálogo do versículo 2 ao 10, onde há 3 perguntas e respostas sequenciadas entre Jesus e Nicodemos. E logo em seguida, já do versículo 11 ao 21, acontece um grande discurso de Jesus, ensinando especificamente a Nicodemos e posteriormente saindo com os seus discípulos. Nós nos atentaremos nessa noite especificamente do versículo 17 ao versículo 21. Jesus trata dessas coisas celestiais. E o texto diz assim: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Pai, nós te rendemos graças porque estamos na tua presença e louvamos o teu nome. Continue recebendo a nossa adoração e fale ao nosso coração esta noite, em nome de Jesus. Amém. Como começamos, Jesus trata de coisas terrenas e de coisas celestiais com Nicodemos. Ele está tirando dúvidas, está ensinando a um mestre da lei, um homem que não era inculto, não era sem conhecimento. Pelo contrário, ele tinha domínio das Escrituras, mas não compreendia o Senhor manifesto fisicamente a ele. Então, Jesus para e faz um discurso de ensinamento, expressando a missão do Filho, mostrando-nos a luz que ele veio anunciar, apresentar a nós que vivíamos em trevas. Então, o primeiro ponto é que Jesus veio para todos. Jesus veio só para os judeus? De modo algum. Jesus veio só para os brasileiros? Falam que Deus é brasileiro, né? Ué, mas quando a gente olha para o texto, nós vemos que o propósito redentor de Deus não está confinado aos judeus, mas abrange todo mundo. Pessoas de várias tribos, nações, consideradas como uma unidade, como um só povo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Na visão dos judeus, o Salvador viria para eles. Até hoje, se você perguntar para um judeu, e eu tinha essa curiosidade de ouvir deles, como que vai para o céu? Ou como que é salvo? Ou alguns não acreditam no céu, né, pastor Samir? Outros têm essa compreensão. Você só pode ser salvo, preste atenção, se você for convertido em uma sinagoga, nós convertidos, né? Convertido em uma sinagoga judaica e reconhecido
pela comunidade? Não. Você tem que ir para Israel, no Beit Din, que é o tribunal rabínico, que vai afirmar que você é judeu. Aí, talvez você seja salvo. O julgamento não é dado por Jesus, mas por homens que dominam a lei, dominam o conhecimento e são colocados ali para julgar, em que somente os judeus, ou os que adentrem a comunidade, são salvos. E a questão é isso que nós vemos no texto? Jesus veio para todos nós. Jesus veio anunciar para nós, isso precisa estar latente em nosso coração. Ele veio para cada um de nós. Pessoas distantes, de etnias diferentes, de culturas diferentes. Eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um de vocês aqui sobre a história de criação, a forma que a família conversa em casa, cada um vai relatar uma coisa diferente. Cada um tem uma experiência diferente. A irmã Conceição, a família do Nordeste. O pastor Carlos é de São Paulo. Tem alguns que são aqui do Rio, outros são gaúchos. Tem outros do Centro-Oeste. Um de cada lugar, cada um diferente. Mas o Senhor continua alcançando a todos nós, apesar das nossas diferenças, apesar de não sermos judeus, apesar de não sermos árabes, independente de onde viermos, Ele nos alcança e nos busca. A interpretação judaica, ela se mostra incorreta desde os tempos do Antigo Testamento, em que Amós, no capítulo 5, chamava a atenção para essa interpretação incorreta da salvação. Como nós vemos nos cultos de quarta-feira, a comunidade judaica foi utilizada por Deus para ser meio da salvação chegar na terra. Havia necessidade da salvação vir através de alguma nação. Deus escolheu Israel para que fosse canal, ou na nossa realidade, fio de energia elétrica, para que a luz alcançasse a todas as nações, para que a luz chegasse a todos os povos. E nós vemos exatamente no tema desse Agosto Jovem. Estamos encerrando o Agosto Jovem com um tema, vocês lembram qual? Esse aí é o versículo, a divisa. Caminhando na luz. Caminhe na luz. Caminhe na luz. Em qual luz que nós temos olhado? Qual luz nós temos caminhado? E a questão não é tão simples como nós vemos no versículo 18. Ninguém espera chegar o dia da consumação para receber a sentença. O que o versículo 18 está nos mostrando é: Jesus veio para todos. E sem dúvida, a sentença já foi dada. E com certeza, no grande dia final, apenas o veredito será anunciado publicamente. Tal qual quando nós temos uma ação julgada, nós recebemos a informação naquele momento que o martelo é batido, e é necessário aguardar o processo de despacho, de anunciar, ou quando uma lei é promulgada, entrará em vigor na data de publicação, em 30 dias, há já o resultado. Nós já sabemos o processo, já sabemos a resposta. E aqueles que recebem a Jesus não são julgados no sentido de não são condenados, mas aquele que não recebe o Senhor já está julgado. A sentença já foi respondida, já foi dada. A questão é que, sabendo de que Jesus veio para todos, sabendo que Ele veio para todos nós somos alcançados por um julgamento final.
O julgamento final acontecerá. Jesus divide todos a uma mensagem de salvação que foi lançada a dois grupos. Alguns que aceitaram, outros que não. Por que somos batizados? Os que creem. Os que creem são batizados. E somos batizados porque Jesus ordena isso. Todos os que creem são batizados e por isso celebramos nesta manhã o batismo. Mas pastor, tinham pessoas que eram muito novas ali, ou já muito nem tão novas assim. Assim como o pastor Selmin falou pela manhã, já estão salvos. Eu repito nessa noite, todo aquele que recebe a Jesus em seu coração é salvo e é alcançado por essa graça maravilhosa de um Senhor que entregou o seu Filho e veio para nos buscar, veio para nos salvar. Nós cantamos agora e precisamos parar e contar o que Cristo fez por nós, porque o julgamento já está dado. É o lema deste ano, caminhando na visão do reino de Deus. Mas o lema desta igreja, queria que me lembrassem: mãos que se ajudam, Deus fazemos proezas. Deus fazemos proezas. Mas qual a maior proeza que nós podemos fazer? Anunciar o Evangelho, anunciar a mensagem da salvação. Jesus Cristo veio por todos, veio para todos, e haverá um julgamento público final, no qual a sentença está na mão dos irmãos. A sentença está nos nossos celulares, nas nossas dívidas de papel, nos nossos computadores, está pública, anunciada. Quem pertence a Cristo pela fé não é julgado. Nenhuma sentença de condenação é proclamada contra. Mas agora está sem culpa aos olhos de Deus. Porque nós somos bons? De modo algum. Mas porque o Senhor, em grande misericórdia, nos alcança, nos transforma e restaura a nossa vida. Nos dá a verdadeira vida, restaura o nosso casamento, a nossa família, os nossos filhos, nos alcança com a graça aqui e depois da morte. Este é o julgamento. Porém, quem rejeita a Cristo, não crendo nele como Filho unigênito de Deus, nem precisa aguardar o julgamento final. É como se o veredito adiantado chegasse em nossas mãos e por conta da incredulidade obstinada já se encontra condenado. E aí, enquanto esses obstinados, o versículo 19 vai dizer claramente: quando rejeitam o unigênito do Filho de Deus, e este é o veredito, que o Senhor Cristo é a luz, a verdadeira encarnação da verdade do amor de Deus. Sim, de todos esses atributos. Ele é o próprio Deus e precisamos compreender isso claramente. Jesus se manifesta a nós como Deus encarnado, visível, palpável. E vê o domínio da humanidade caída por meio da palavra de profecia, de anunciação, especialmente por conta de seu sacrifício. Embora alguns tenham aceitado, uma parte preferiu permanecer na escuridão moral, espiritual e abandonada por conta do pecado. De fato, estes que se encontram no versículo 19 realmente amaram as trevas. Mas pastor, como que alguém pode amar as trevas? Opa! Muitas vezes o nosso desejo carnal revela como seríamos se não transformados por Jesus.
conduzidos pelas próprias vontades, pelos nossos desejos, ou como diz Tiago, pelas suas próprias concupiscências, viveríamos constantemente derrotados, caídos, mergulhados em trevas. Mas Jesus vem e muda o nosso coração, muda os nossos desejos, os nossos propósitos, sonhos, pensamentos. A nossa natureza busca viver em trevas, porque as nossas vontades carnais, de forma alguma, podem manifestar culto aceitável ao Senhor, podem entregar a Ele adoração sincera e serviço perfeito. Nós dependemos da ação do Espírito Santo e da salvação em Jesus para não sermos condenados e derrotados todos os dias. E esta é uma escolha eterna. Como assim escolha eterna? Quando eu estava com os irmãos que queriam batizar, eu falava e perguntava com certa frequência: você tem ideia do que você está decidindo? Ah, mas pastor, eles são muito novos para saberem o que querem para sempre. Você duvida da ação do Espírito Santo? Glória a Deus que eu não ouvi nenhum amém, que eu não ouvi nenhum sim. De duas uma, ou estão concentrados, ou nem prestando atenção. Desde jovens. É interessante que eu fui batizado mais novo do que todos que entraram pela manhã. O mais novo que estava ali era o Benício, tinha 10 anos, eu fui batizado com 9. Mas já tinha convicção da salvação em Jesus, de uma escolha eterna. Desde os 6 anos. Eu fui criado na igreja, então o processo de conversão se deu realmente em um processo. E é possível que nós nos perguntemos: como que uma criança vai decidir eternamente pelo Senhor? Às vezes nós, na nossa sabedoria humana, na nossa experiência, nos nossos cabelos brancos que eu já tenho, possamos estar olhando: essa criança não tem condição de decidir para sempre, fazer uma escolha eterna. Mas Jesus nos manda sermos como crianças. Ter um coração sincero, que derrama lágrimas, que vem do coração, que vem de verdadeira escolha, não apenas um sentimento ou uma emoção, mas que se rende, se prostra diante do Senhor. E eu espero que nós, ao olharmos esta escolha eterna feita por esses jovens, ao olharmos a escolha eterna que fizemos quando mais novos ou quando já adultos, isso possa arder em nosso coração e nos ter consciência de que mesmo no dia chuvoso, mesmo nos dias difíceis, Ele é o Senhor que nos sustenta e nos dá a vida eterna. Ele é o Deus que precisamos anunciar, porque em nenhum outro há salvação. Só Jesus salva. Este foi o tema da campanha de missões do ano passado, missões nacionais. Só Ele é a resposta. Ide e pregai. Porque nós precisamos ter plena consciência disso, irmãos. Só Ele há salvação e precisamos decidir. Porque aqueles que se afastam de Cristo, se afastam dessa luz, buscam não viver por esse Senhor, têm o hábito naturalmente de habitar as trevas, de viver pelas trevas. Isso não tem nada de relação com Cristo, que é a origem da verdade, da encarnação do amor. Nunca lê a Bíblia, se recusa
a frequentar e viver em comunidade com seus irmãos. O coração verdadeiramente odeia a luz. É interessante que na minha faculdade de engenharia física, a primeira coisa que a gente pergunta é como calcular a escuridão. O pastor Marcelo já viu isso com certeza, o pastor Sauri, os dois fizeram engenharia também, Mateus. Como que calcula as trevas, irmãos? Não tem como, é pela falta de luz. A maldade, o que há de ruim em nós, quando vivemos sem Cristo, se manifesta exatamente sobre este ponto. Não é possível sermos amigos do Evangelho e não vivermos por este Cristo e sermos salvos. Eu quero que você se lembre hoje do dia que você escolheu viver para Deus. O dia que você fez a escolha eterna de viver para esse Senhor que veio. Porque às vezes com o tempo passado a gente se esquece disso. Eu lembro no dia 17 de setembro de 2007. Tinha 9 anos e meio. Esse dia foi o dia do meu batismo. Claro que eu já tinha recebido ao Senhor antes, mas a pública profissão de fé que fizemos hoje pela manhã, do mais novo ao menos jovem, do de idade mais ou menos e do adolescente que já está começando a engrossar a voz. Precisamos nos lembrar todos os dias da principal decisão, da única que dá sentido à vida, porque buscamos com frequência o significado. E ouvi de uma pessoa: eu não sei mais por que eu vivo, meus filhos já estão criados, minha esposa está aposentada, por que eu vou viver? Eu estou vendo até onde vai. Eu quero te lembrar, se você já se perguntou essa questão, eu quero te lembrar que o maior sentido da vida é Jesus. O maior sentido da vida é anunciarmos a este Senhor Salvador, que te deu uma nova chance, que me deu uma nova vida. E é por Ele que nós estamos aqui nesse domingo, em que o rio faz um frio terrível, um gelo danado e uma chuva que não cessa. Aquele que tem o hábito de viver por Cristo, aquele que vive por Cristo tem o hábito de fazer o que é verdadeiro e cabe na luz, e por isso vai para ela. Não é surpresa para nós então que aquele que pratica a verdade e vive para Jesus busca viver em luz, busca viver anunciando a esse Cristo e não tem vergonha do Evangelho da salvação. Mas pastor, se eu falar que eu sou crente lá no meu trabalho vai dar problema, vai dar trabalho. Eu sei, já vivi isso. Mas pastor, na minha família, se eu falar o nome de Jesus, o nome, eu não preciso nem completar, só falar G já vai dar problema. Viva esse Evangelho, viva essa resposta de salvação, porque o Espírito Santo tem poder para salvar, para agir nesses corações de pedra e dar um coração de carne, trocar a nossa natureza, trocar os nossos desejos, mudar quem nós somos naturalmente. Porque o pastor Vinícius, o Vinícius natural, não vale a pena viver. Mas cada um de nós transformados por essa escolha eterna,
caminhando na luz salvadora, vivemos com significado, com sentido, com aquilo que vale a pena viver. Independente se somos muito novos ou se já mais velhos, se a nossa família está toda criada, ou se ainda estamos começando a nossa família, ou se nem estou namorando ainda, que a gente possa olhar para a luz. Não essa luz física, essa luz que se eu ficar olhando 3 minutos aqui, meu olho já começa a doer. 3 minutos. 30 segundos meu olho já começa a doer. Que a gente possa olhar para a cruz de Cristo e nos lembrar que Ele dá sentido a tudo que vivemos, que fazemos. Ele que deu sentido a esse agosto de óleo. Deu sentido a todas as cantinas que fizemos, a feijoada que cada um de nós comemos. Ele é a razão e sentido. Vem para a luz. Caminhe pela luz. É isso que Jesus está dizendo para nós ao longo desse mês. Porque para caminharmos na visão do reino de Deus, para caminharmos no que Deus tem trabalhado em nosso coração, não é possível andarmos em trevas. Não tem condição sequer de eu descer este degrau na escuridão, sem cair. Porque eu vou cair, os irmãos me conhecem. A probabilidade de eu ter derrubado esse púlpito, de eu derrubar esse púlpito por um microfone com fio, é muito alto. Imagine caminhar na escuridão. Caminhe na visão do reino de Deus. Caminhe na luz. Caminhe na palavra. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Senhor Deus, meu Pai, obrigado porque estamos na tua presença. Obrigado porque o Senhor nos dá forças, energia, voz para anunciar a tua palavra e vivermos por ela e podermos olhar para ela. Pai, se alguém aqui ainda não tomou a decisão diante de ti, toque neste coração, toque com constância, com frequência, faça lembrar de tudo que tem ouvido, de tudo que tem sido ensinado ao longo de tantos anos. Restaure os casamentos que precisam ser restaurados, cuide dos filhos que precisam ser cuidados, dê saúde aos que estão sofrendo e alimento aos que estão perecendo, Pai. O Senhor é nosso Deus na alegria e no momento da dor. E temos a certeza que tudo o que vivemos, tudo o que fazemos é para a Tua glória, é para anunciar o Teu nome. E que a maior proeza desta igreja, desta agência do Teu reino, seja anunciar o Evangelho, para que vidas se rendam diante de Ti, porque Tu és o Rei das nações, Tu és o Rei de todos os povos, e em Ti não somos condenados, em Ti não sofremos condenação eterna, mas vida eterna, abundante do Teu Espírito. Obrigado porque o Senhor nos abençoa e tem nos sustentado. Te louvamos porque podemos Te adorar, render graças a Ti, por essa chuva que cai e pelo calor que também virá. Obrigado por esta casa, por esta igreja, família. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém.